Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec, livro editado em 1860. Hoje vamos para o episódio 78. Mas antes de começarmos, quero-vos pedir desculpa porque primeiro tive problemas de saúde e, por outro lado, também tive a acompanhar isso uma avaria em 2 computadores logo, que me deixou completamente sem poder fazer a continuação deste estudo, assim como o estudo de livros mensageiros. Mas, graças a Deus, estou a retornar esta semana e espero que tudo corra dentro da normalidade. Quero pedir ao nosso Mestre Jesus, ao guia espiritual deste trabalho, aos nossos guias, para que este momento de estudo seja um momento de paz, de amor, de harmonia, para que eu e vocês possamos ter o discernimento de compreender da melhor forma possível, dentro do nosso pequeno conhecimento ainda, o estudo do Livro dos Espíritos. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Então, no episódio 78, ficamos pela pergunta 585. Hoje vamos iniciar com a pergunta 586. Relembro, estamos no capítulo 11 dos 3 reinos, sob o tema Os minerais e as plantas. Pergunta 586. Têm as plantas consciência de que existem? Pergunta Allan Kardec, e a resposta dos espíritos é a seguinte: não. Pois que não pensam, só têm vida orgânica. Esta resposta leva-nos a questionar sobre muitos espiritualistas, digamos assim. Escrevem muitos livros, mas muitos deles são completamente, como é dizer, não transmitem a verdade realmente que este livro do Espírito nos traz. Pois a pergunta referente a esta pergunta que eu coloco: será que as plantas pensam? Mas tivemos a resposta dos espíritos superiores. Certamente que as plantas não pensam, a vida delas é orgânica, movida pela vitalidade que se encontra em tudo, como agente de Deus. A energia divina é que alimenta tudo na criação. Entretanto, não podemos esquecer que as plantas de todas as espécies são assistidas pelos espíritos superiores, entidades que conhecem profundamente a vida delas e que usam para o seu engenhoso trabalho os espíritos da natureza, que consideram seus superiores como deuses, dada a sua característica de iluminação, onde os cambiantes fazem crer como são entidades de grande valor moral e grande valor espiritual. Também existem falanges espíritos que estudam a natureza, cooperando sob a supervisão destas entidades mencionadas. Almas essas que depois reencarnam na Terra no campo da medicina, para tudo fazer, para fazer uso dos seus conhecimentos em favor dos homens. Os mais experimentados conhecem a terapia mais profunda, por isso não deixam de usar o amor em todas as atividades no seu mundo curativo. Não se deve destruir a flora, a não ser quando necessário para a fabricação de remédios, casas, enfim, coisas úteis em benefício da humanidade. A flora tem quem vele por ela. Por ordem de Deus, assim as águas, assim o ar, assim a terra, assim os minerais, etc. etc. Não se encontra sem a existência da divindade. Em tudo o que se toca, alguém já tocou. Tudo o que se olha, alguém já olhou. Em tudo o que se planta, alguém ajudando e alguém inspirando.
Os espíritos de todas as horas estão espalhados por toda a criação, ajudando em tudo o que Deus ordenar, muito mais do que aquilo que se pensa. Se nós estamos lendo inteligências inferiores e superiores, todas elas estão aqui ao nosso redor. Percebem que onde estivermos, elas estão. Outros, e por vezes, vamos lá ver, elas estão ao nosso redor. Inteligências inferiores e mesmo inteligências superiores, uns ajudando, outros aprendendo e por vezes, como sabemos, outros atrapalhando. Estamos numa grande escola que nos envolve por todos os lados. E tudo o que ocorre são forças úteis para que nós, encarnados, possamos retirar desses factos lições proveitosas na serenidade de que a vida possa lhe ser entregar. Portanto, nós sabemos que as plantas não pensam, mas as plantas estão evoluindo. O progresso as fará pensar amanhã, com as vidas transformações que lhes cabe ainda aceitar. Elas têm alguma coisa do mineral por já terem pertencido a este reino. O reino das plantas é que se faz ambiente para que o animal possa viver, mas elas, com toda a força do progresso, estão criando um ambiente para a sua estadia futura no animal. O animal alimenta o homem por diversas maneiras e o ajuda nas modalidades diversas, porque o amanhã o espera como homem para viver no ambiente que estou a construir. Essa é a justiça de Deus. É o amor envolvendo os frutos das sementes plantadas por quem agora se alimenta. Mais uma vez repito que a natureza é divina, por obedecer às leis de Deus. Ela é a força renovadora que transforma todos os reinos e faz que eles que mudem sempre, alcançando mais um degrau de evolução espiritual. E quando chega no homem já dotado da razão, Deus deixa algo para que ele possa fazer por si mesmo, por já conhecer a função da lei. Deste modo é que podemos nos lembrar de Paulo, quando falou aos Efésios: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O homem, principalmente aquele que se diz espírita, já conhece muitas verdades espirituais. Temos o direito de renovar os nossos pensamentos, procurar novas ideias nobres, e vivendo nos ensinamentos de Jesus para que a paz se instale no seu coração. Se as plantas não pensam, os homens pensam. Por isso, devem crescer mais rápido, utilizando o esforço próprio para acender a luz na consciência. E na pergunta 587, Kardec questiona: experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? E os espíritos respondem: recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação da dor. Então, nesta pergunta 587, falamos sobre a sensibilidade das plantas. Peço imensa desculpa do barulho de fundo, mas obras nos vizinhos, é isto mesmo. Então, eu dizia que na pergunta 587 falamos da sensibilidade das plantas. Em se falando das plantas, eu devo dizer, como diz o próprio livro dos Espíritos, recebem impressões físicas, pois elas têm vida. Um princípio de emoção que ocupa o seu rudimentar psiquismo é o que acontece nas plantas, como a vida sob a ação do tempo e a força do progresso. Tudo cresce, tudo melhora dentro dos estímulos de Deus. Quando as plantas são mutiladas, não sentem dor como os homens? Pois claro que não. No entanto, a dor é sentida em outra dimensão. Como podemos dizer que os extremos se parecem,
No caso de Jesus, não podemos comparar a dor dos homens com a dor do Mestre. Se submetendo aos castigos dos velhos sacerdotes judeus, subindo o Calvário com a cruz. A dor de Jesus estava noutra dimensão, que os homens não podem ainda compreender. Como não podem entender, também a dor da planta. É isto que se passa na realidade. O progresso na área vegetal é algo maravilhoso. Quem não nota? O simples observar não deixa escapar as diferenças. As plantas silvestres são mais grosseiras, as domésticas mais suaves. Como comparar uma rosa de um jardim onde o amor lhes serve de alimento a uma flor dos campos? É que as plantas e os animais recebem dos homens que deles cuidam algo que desconhecemos. Rumo à intelectualização da matéria. Assim, tudo o que rodeia-nos, que se encontra ao nosso lado, está recebendo destes e doando energias sublimadas que os fazem crescer e se expressar com a melhora na escala do reino. Se os homens fossem conscientes de determinadas verdades no que tange aos benefícios que recebem do ambiente em que vivem, nós homens, os dotados de razão, iríamos cuidar mais dos minerais, mais das plantas e mais dos animais domésticos. Sem eles, talvez seria muito pior para se viver na Terra. Trocar amor, trocar carinho com esses reinos, com a natureza, com o nosso porte da vida, mudará para os rumos da felicidade. Ainda mais, faremos amizade com os espíritos que os vigiam e protegem todos estes reinos da natureza. Olhamos para cima e amamos o sol. É um doador incomparável. Amamos as estrelas. Tudo o que circula neste espaço de Deus está cheio dos agentes vidas, irradiando-se para todos os lados. Mesmo nos reinos minerais e vegetais existem variações incontáveis do estado evolutivo. Podemos perceber com facilidade comparar a pedra bruta ao cristal da rocha, que veremos o trabalho do progresso. Comparamos assim, por exemplo, o porco suíno ao elefante, o cavalo, o macaco e mesmo alguns peixes. O despertar deles é diversificado na escala da vida, mas todos vivem e são filhos do foco divino, nascidos do divino amor. Existem árvores que, por incrível que pareça, mudam de lugar em alguns metros durante a sua existência. É uma força que lhes impõe isso, em busca da condição animal. Se as plantas pensassem como os homens, ou mesmo como os mais primitivos homens, se defenderiam quando mutiladas pelos inconscientes e soltariam um galho em direção ao agressor para se defenderem. Como acontece, certos animais têm um instinto de defesa mais aguçado. Amemos todos os reinos da natureza. Experimentemos esse amor que somente na virtude singular nos pode dar paz no coração e felicidade na consciência. Apesar do barulho de fundo, vou continuar o estudo. Pergunta 588. Independente da vontade delas, a força que as atrai umas para as outras? Pergunta Allan Kardec. Certo, porque não pensam? Responde os espíritos superiores. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria sem elas possam a isso opor-se. Estamos a falar nesta pergunta 588, atração mútua. Vejamos. Os espíritos... Não espíritos, vou começar de outra forma. As plantas são quais laboratórios em função da caridade de Deus para com a criação e certamente as criaturas. Não julguemos que elas são inúteis, mesmo nos lugares em que nós pensemos que elas não deveriam estar. Deus não faz nada inútil. Tudo tem uma razão de ser no esquema da vida. As plantas têm atração mútua, porque a matéria atrai matéria
na razão da distância que pode atingir. Elas se reúnem com maior fulgor nas matas, por lei da afinidade e também por lei da harmonia. Se os homens pudessem ver como elas se entrelaçam pelas raízes, pela força dessa atração, como se fosse a fraternidade a atingir esse reino. Muitas delas se procuram no seio da terra, no padrão da sensibilidade que lhes compete atingir na escala evolutiva, sendo instrumentos dos seres da natureza que trabalham na sequência do amor que lhes impõe. Isso é a força do amor de Deus, em sensações múltiplas em todos os reinos, e é neste acasalamento dos valores da vida que aparece a multiplicação de todas as coisas. Essa atração mútua das plantas, essa atração mútua das plantas existe em todos os reinos, bem como no mundo espiritual. Cada espécie o executa de acordo com a evolução física, moral e espiritual da vida. Se estamos nas fileiras do espiritismo, temos de fazer força para melhorar cada vez mais, mostrando o que aprendemos em todas as lições do Mestre. Somente vejamos que devemos nos revestir de um homem novo. Dar mãos às formas anteriores, juntamente com as verdades espirituais que penso em busca, procuraremos e acharemos, para que possamos entrar na escala da vida elevada e sentir a presença dos anjos de Deus, somente atraídos seres e espíritos na nossa estirpe. A atração mútua nos mostra que somos iguais. Se nos esforçarmos para mudar para melhor, tudo fora de nós muda, pois os seres e os espíritos que vêm ao nosso encontro são todos iguais e são dentro da nossa harmonia. Essa é uma força mecânica da natureza, não somente nos minerais vegetais, mas nos homens e nos animais, incluindo também os agentes de Deus. Em cada reino da natureza há uma sutil ligação com o que ficou para trás e o que está na dianteira. Todos estamos interligados pelo amor de Deus, de maneira que uns precisam de outros e outros precisam de Deus. Se um mineral age com uma força mecânica, com o tempo, ela se transforma num instinto que avança para o animal. Depois ganha a razão do homem, e do homem conquista o instinto do anjo. Mas não para de subir, recolhendo desta maneira possibilidades que se mostre de mostrar a Deus, entendendo com maior discernimento o Criador em todas as coisas. E vamos continuar sobre o tema os minerais e as plantas. Deixem-me só frisar que é engraçado, porque a semana passada não tive nenhum computador disponível e, como eu já afirmei, eu não tive hipótese de fazer o estudo. Contudo, o que queria dizer é que não tive qualquer obra. De manhã não tive qualquer barulho. Hoje comecei o estudo, começou as obras. Coincidência. E não é por acaso, porque o acaso não existe. Bem, vamos à pergunta 589. Algumas plantas, pergunta Kardec, claro, algumas plantas com a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em grandes casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas de faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermédia entre a natureza vegetal e animal? Constituem a transação de uma para a outra? E com esta pergunta, que eu acho que tem muita lógica, e os espíritos respondem: tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto, todos se prendem umas às outras.
As plantas não pensam. Por conseguinte, carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Têm apenas um instinto cego e um instinto natural. Bem, esta pergunta é bastante interessante, mas antes de eu fazer o comentário, gostaria de ler este pequeno comentário de Allan Kardec sobre esta pergunta 589, onde ele diz: o organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos análogos, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. O píloro se contrai ao contacto de certos corpos para lhes negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção, ainda menos da vontade. É interessante a pergunta, a resposta dos espíritos, e este comentário de Allan Kardec é que aqui estamos a falar de plantas aparentemente sensíveis. Bem, nem as plantas aparentemente sensíveis pensam, como já foi dito pelos espíritos superiores. Elas são dotadas de rudimentos instintivos, que nos animais são mais evidentes, não é? É aquilo que temos percebido pelas respostas dos espíritos superiores sobre este tema, os minerais e as plantas. Ou seja, como dizem os espíritos, na natureza tudo está em estado de transição. Por isso em um reino tem alguma coisa do outro por obedecer à lei do progresso. Não é somente, como já frisei, os homens que progridem. Esse tem o progresso mais rápido, por ajudar na evolução espiritual, enquanto os outros reinos abaixo das criaturas humanas só pensam nos impulsos que o progresso é capaz de dar. Os minerais recebem a força irresistível do seu desenvolvimento e chegam ao vegetal. O vegetal, digamos que tem mais sensibilidade do que o mineral. Recebe a influência do progresso mais acentuado e busca o reino animal. Já o reino animal, com maiores possibilidades, é transformado pelo tempo, devagar, mas com segurança. Por lei do crescimento universal e divino, ele passa para o reino humano, onde a razão é a marca do estado dos reinos, do rei dos reinos, que é o humano. Todos os reinos da natureza se entrelaçam por ordem do divino de saber, ocupando lugares de destaque na condição em que se passa a se expressar. Uns têm necessidade dos outros. O homem precisa do animal, do vegetal, do mineral, e examinando as escalas da vida, todos precisam dos outros em troca incessante, no decorrer das eras. A inteligência de Deus é verdadeiramente soberana. Imaginemos se as plantas e os animais falassem. Quem é que iria suportar a grande algazarra dos reinos? A força que mantém a pedra para chegar ao homem leva bilhões de anos, o que para a vida espiritual não passam de dias. O tempo demora onde existem limitações na operação dos deveres morais e sociais. As plantas mais sensíveis é certo que estão mais adiantadas do que as outras, sem essa sensibilidade, não é? Porém, pensar somente os homens o fazem. Quando ele domina o pensamento, pode formar as suas próprias ideias, inicia-se o livre-arbítrio. Embora limitado, e está o calvário se expressa, primeiramente avoluma o seu karma, para depois aprender pela dor. Depois de adquirida a razão, o que o homem faz, em estado de ignorância, nos põe a pensar e a estabelecer sérias comparações entre as reações dos divinos e diversos reinos. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, dizia Paulo aos Efésios, versículo 5
capítulo 12, capítulo 5, versículo 12. Então, os outros reinos, em se comparando aos homens, são crianças na escala que compõem. Mas os homens dotados de razão fazem da inteligência o que o Paulo menciona, como eu disse. E ainda muito mais quando chegam a estes momentos de transição, como estamos agora. Mas voltando ao assunto, notamos que o próprio organismo humano tem uma mecânica que escapa à mente ativa. A sua inteligência, e assim podemos chamar, é uma programação divina a que ele obedece pela força subconsciente, que muitos acham ser a mente instintiva, operando sob a mente maior. Ainda existem muitos segredos na natureza, tanto na relação humana, nos seres humanos, como nos outros reinos. Portanto, o que é importante aqui é que temos todos de estudar, temos todos de meditar, para aprendermos algo mais. Ainda não conhecemos na profundidade o mecanismo das plantas e o organismo humano, com as suas funções. Esse organismo esconde muitas coisas dos homens, mesmo dos mais sábios, quanto mais o espírito. Por isso, devemos pesquisar sempre. E chegamos à pergunta 590. Estamos aqui. A pergunta 590. Kardec questiona: não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induz a procurar o que lhes possa ser útil e evitar o que lhes possa ser nocivo? Respondem os espíritos superiores. Se quiseres uma espécie extinto, dependendo isso da extensão que lhe deu o significado destas palavras, é porém um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém. Quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dais o nome de instinto. Pois aqui falamos nesta pergunta 590, como diz os espíritos, instinto de conservação. Não, porque, é assim, as árvores não têm qualquer instinto de conservação como se operam nos animais e mesmo nos homens. O instinto nelas é algo mecânico. No entanto, ele cresce no desenvolvimento das formas que aos olhos humanos é imperceptível. Todos os reinos da natureza buscam o mais alto. Em toda a extensão do universo se nota essa força poderosa, que a tudo arrasta, que a tudo comanda. O pensamento de Deus programa toda a vida do fluido cósmico, ou seja, no hálito divino, que se renova na sua circulação universal, em tudo penetrando, assegurando assim o bem-estar, a harmonia de todas as coisas. Essa programação de vida é assimilada por tudo o que existe. E essa assimilação é de acordo com o crescimento de quem respira. Do átomo até o homem, e deste até aos anjos, a bênção é para todos. Porém, cada um recebe o que precisa receber. Essa é a justiça, o amor. Se queremos saber que as árvores têm instinto de conservação, podemos pensar. No entanto, devemos observar que isso ocorre em dimensão diferente dos animais. Em tudo penetra a inteligência divina, comandando todos os elementos dos seus devidos lugares, para que não haja ordem nas formas. Observemos a química, quando os corpos se repelam ou se atraem. É um mecanismo da vida que expande todas as direções e em todas as direções. É daí que se parte para o crescimento em busca Perdão, estou a ter aqui um pequeno aqui uma situação com falta de bateria. Mas continuando. O amor é tão grande
que a tudo existe. E que peço imensa desculpa, houve aqui um problema que eu fiquei sem poder continuar este estudo. Estávamos na questão 590. Vou iniciar agora com a questão no 591. Os minerais e as plantas é o tema. Pergunta 591. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita como os seres humanos? E a resposta dos espíritos é a seguinte: tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Aqui, nesta pergunta 591, estamos a falar dos mundos superiores. Em se tratando de mundos superiores, posso dizer, repetindo a pergunta formulada no Livro dos Espíritos, que tanto as plantas, como os animais, como os homens, são de ordem mais elevada do que aqui na Terra, claro. É evidente que não poderia ser de outro modo. Se o mundo é superior e no seu seio, por afinidade, somente se reúnem os seres superiores para ali viverem e progredirem. Até os próprios minerais ali têm outra feição, diferentes da Terra. Eles têm mais valores na sua estrutura, demonstrando sua beleza de maneira que o seu uso traga para os moradores mais conforto, de sobremaneira a não comparar com aquele que existe na Terra. Tudo lá é mais perfeito nos mundos superiores. Quanto mais se constata superioridade, mais elevação se encontra nas coisas. Mas as leis de Deus são as mesmas em toda a criação. A diferença é que o mais elevado sabe dar uma tonalidade em tudo o que o cerca, de sorte a mudar um pouco a sua característica. Os elementos são os mesmos, como as leis são as mesmas, e o amor o mesmo, porém em faixas mutáveis, de acordo com a posição de quem ama e recebe amor. A Terra já pertenceu à escala de mundos inferiores, como todos sabemos, quando tinha no seu seio a vida primitiva. Entretanto, ainda carece de elevar muito para limpar-se das paixões, limpar-se das guerras, dos egoísmos. Esperamos que seja muito breve. Sabemos que estamos num planeta a mudar para a regeneração. Esperamos que seja muito breve essa conquista, para que este mundo, que também é nosso, todos nós, suba na escala da vida para uma vida melhor e se torne um paraíso, onde a felicidade deve ser verdadeira em cada coração. Já tivemos a felicidade de visitar certos mundos superiores à Terra e a alegria com as belezas que eles têm, que todos devemos conquistar. E quem não os visitou, pelo menos teve conhecimento da existência desses mundos, e desses mundos, e sentir nas palavras dos espíritos a beleza que eles têm comparativo ao nosso planeta. Mesmo que os mundos superiores seja tudo perfeito, como diz a resposta dos espíritos, as plantas continuam sempre plantas, os animais e os homens, não obstante com mais requinte nos seus sentimentos. Pois o amor é o mesmo amor, mas com maior grandeza, onde a fraternidade clareia sob o sol divino. Cabe ao Espiritismo, na minha opinião, nos trazer essas verdades, usando os canais da mediunidade com Jesus para que possamos aumentar a nossa esperança de que a Terra se transformará em um lugar onde os anjos poderão habitar com alegria e trabalhar com amor a favor dos que se encontram na retaguarda. O homem arrependido é um homem que não se deixa mais nos caminhos, do bem. Tudo vai ser perfeito, muito mais perfeito. Como tudo vai ser mais claro, tudo com mais harmonia. No entanto, para chegarmos lá, haveremos de acompanhar Jesus, subir o Calvário com todas as forças, amando e perdoando, se ofendidos, trabalhando e servindo em todos os lados,
porque esses lugares são conquistados. Esse é o salário do bom servidor. E relembro-nos no capítulo 11 dos Três Reinos, e agora vamos falar sobre o tema Os Animais e o Homem. Pergunta 592 de Allan Kardec. Se, pelo que toca à inteligência, comparamos o homem aos animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de marcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de marcação ser estabelecida de modo preciso? E a resposta é a seguinte. A este respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e os outros que o animal seja um homem. Estão todos a erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar da sua inteligência para satisfação das suas necessidades e para a sua conservação. O seu corpo se destrói, como os animais, é certo. Mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode comprometer, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Olha que interessante esta resposta. Estamos a falar aqui da pergunta 592 de animais e homens. Pois o homem verdadeiro herda alguma coisa do animal na sua estrutura física, não é? Mas não está na mesma escala deste, por ter alcançado um aperfeiçoamento maior do que ele. A sua delicadeza, a palavra falada e outras inúmeras faculdades que a natureza lhe deu. Há um conceito errado, completamente errado, que diz que certos animais já foram homens. Isso seria a degradação, e o espírito não regride. É importante referir isto, o espírito não regride. Não pode voltar de onde veio, em situações piores, por causa de certas falhas cometidas. Se alguns homens descem abaixo do animal, usando mal a sua razão, não quer dizer que esses homens regrediram, pois eles têm livre-arbítrio. E o animal não pensa como os homens, não tem raciocínio, estão envolvidos no instinto que não os guia para essas paixões. Quando eles chegarem pelo progresso ao reino dos homens, certamente irão fazer o mesmo, pelos processos que a razão os conduz, sem ainda compreender a educação. Não podemos ter dúvidas. O homem é superior aos animais, mesmo descendo na sua conduta ao nível destes. Isto não importa. De uma hora para a outra, como já temos observado, ele se eleva, limpando os seus caminhos do erro e endireitando-os para a luz. A natureza lhes deu tudo para o progresso espiritual e sempre acaba aproveitando alguma coisa para a sua libertação, sendo que aos animais poderemos dar todas as oportunidades que eles não podem aproveitar, devido a serem outras as suas condições. É importante realçar que a sensibilidade dos animais não alcança o raciocínio para discernir o que deve ou não fazer. Se há cientistas que classificam os homens como animais, é somente pelos seus atos. E muitos deles são parecidos com os desse reino. Numa mensagem do livro dos Médios, o espírito Erasto, discípulo de Paulo de Tarso, se referiu à situação dos animais com muita prioridade. Com muita propriedade.
O cão que, pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou amigo e o comensal do homem, será perfectível por si mesmo por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O que dentro deles se mostra mais educado sempre o foi, pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu a sua choça em cima da água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os roxinóis e as andorinhas jamais construíram os respectivos ninhos, senão do mesmo modo que os seus pais fizeram. Um ninho para antes do dilúvio, como o ninho para dos tempos modernos, é sempre um ninho para edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento das painhas e dos fragmentos apanhados na época dos amores. As abelhas e formigas, que formam pequeninas repúblicas bem administradas, jamais mudaram os seus hábitos de abastecimento, a sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha finalmente tece a sua teia sempre do mesmo modo. Isto foi tirado do capítulo 22, número 236 do livro dos Médios. Pois podemos ver aqui a grande diferença entre os homens, onde o progresso se encontra visível em todos os lados. É a razão, é a inteligência cada vez maior pela força do espírito que tem condições de absorver de Deus, que é a inteligência maior, sendo sua criação mais velha. E entre os animais o progresso da chama do reino a que pertence é tão lenta que não se pode perceber de imediato. Mas Deus sabe porquê. E no futuro, quando eles deixarem o reino onde se encontram em trabalho de maturação, no amanhã bem distante, quando ganharem de Deus a razão, entrarão na corrente do progresso como os homens e passarão a ser visíveis das suas mutações, ganhando como esses homens o prémio da liberdade e o gozo daquilo que podem descobrir para o seu bem-estar. Que importante este apontamento de Erasto. Na pergunta 593, vamos para a pergunta 593, poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Importante esta pergunta. E vamos ver a resposta. Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que têm inteligência, porém limitada. E Kardec faz aqui um comentário que eu vou ler. Esta pergunta 593. Não se poderia negar que, além de possuir o instinto, alguns animais praticam com atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização de meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem à conservação própria. Nada, porém, criam nem melhoram alguma realizam. Isto, qualquer que seja a arte com que executem os seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes, e a dos de sua espécie não deixa por isso construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, não pode ultrapassar acanhados limites. É devido à ação do homem sobre a natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero
e puramente individual, visto que aí que entrega a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Pois, este comentário eu acho que é bastante explícito, não vou também aprofundar muito no comentário. De qualquer das formas, esta pergunta 593, falamos de além do instinto. Pronto, vejamos, é que em certas ocasiões o animal mostra que existe alguma coisa além em si, perdão, além do seu instinto, perdão. Existe alguma coisa em si além do seu instinto. Parece-me que, e a observação comprova que alguns dos animais o instinto está cedendo lugar para rudimentos da razão, que deve crescer em proporção à sua espécie. No entanto, tudo isso há um limite traçado pela natureza. Todos sabemos que o animal, por lei do progresso, deve atingir o terreno aos milhões de anos. Nos comprovam que, se o homem já tem o seu reino, é por ter conquistado a razão e hoje se move pelo raciocínio. Na expansão da inteligência, o animal demonstra fios de vontade em certos aspectos, por estar junto ao homem. É, por assim dizer, uma transferência, ainda que mínima, de talentos que somente no ser humano estão mais desenvolvidos. O mineral que dorme tem o seu progresso, mas anda de passos lentos, que parecem se perder na esteira dos milénios. Se um diamante foi outrora carvão, ele passou por um processo que se chama progresso. Assim é como todas as coisas criadas. Os valores do anjo estão guardados no seio dos minerais, que pela força de Deus buscam a planuras da vida. Se o espírito deixa a carne também para se intelectualizar a matéria, a sua inteligência não deixa de atingir quem está escondido dentro desta matéria. Os animais domésticos recebem dos homens, por transferência, valores que desconhecemos, mas que no futuro a própria ciência irá comprovar. Tudo foi criado por Deus, tem sua história, que deve ser agradecida pela natureza, como sendo a expressão do Criador, de que nada esquece. Além do som dos minerais, existe tal que escapa à própria razão, e que além das sensações vegetais também há segredos que escapam ao entendimento. Assim também poderemos nos referir aos animais e aos homens. Negar essas verdades é negar o divino poder que nos fez e dirige a todos. Por onde passava, Jesus amava os animais, abençoava a natureza, fazia até multiplicar os pães e curava os enfermos. O seu amor cobria as multidões dos pecados, e esse amor atinge a todas as gerações para sempre, por ser ele o governador deste planeta, desde o princípio do seu existir. A natureza não dá saltos. E como a natureza não dá saltos, é justo e racional crer que ela age devagar. E se ela age devagar, tem de ser na sutileza da vida imperceptível, para depois se mostrar como tal. É no animal que principia a vontade. É por essa vontade que tem início a inteligência. São forças sutis, que não se percebem pela razão, somente a intuição pode mostrar essas realidades. Todo o desenvolvimento intelectual, se assim podemos dizer, dos animais, não pode ultrapassar certos limites para não criar distúrbios na própria sociedade. Assim como os armamentos das forças armadas não podem ser entregues aos marginais, os animais, com o uso da sua própria força física, já têm o seu limite. A limitação do homem é a razão, e alguns deles já começa a surgir a intuição. Para eles, a educação aflora para corrigir e dirigir essa força poderosa que vem de Deus e da evolução dos sentimentos humanos. E vamos ficar por aqui, neste estudo do episódio 78 do Livro dos Espíritos.
Voltarei dentro de um par de dias, mas não quero deixar de agradecer ao nosso Mestre Jesus por este momento, ao guia espiritual deste trabalho, aos nossos guias, de mim e os vossos que irão ouvir, para que neste momento que estudem o livro dos Espíritos tenham paz, harmonia e discernimento, para compreenderem, para entenderem, para executarem. Obrigado, Jesus, e fiquei connosco agora e sempre, e que assim seja. Obrigado a todos. Até dentro de um par de dias. Faltarei com o episódio 79. Obrigado. Um grande abraço desde Portugal.